Olá, queridos alunos. Vamos continuar nossa resolução, não resolução, a nossa orientação quanto às questões da AAP. Então, vamos continuar pegando agora as questões 9, né? Eu tenho pulado um pouco para seguir assim mais ou menos o mesmo conteúdo, né? Então a gente vai pegar a questão 9, a questão 10, 11, 12, vamos ver se a gente resolve até a 13 nesse videozinho. Depois vai ficar faltando a 7 e a 8, que, né, é mais extensozinho, a gente explica em um outro vídeo. Então, começando pela 9, vejam bem, ele diz assim: no triângulo ABC, mostrado abaixo, qual é a medida do ângulo D? Eu procurei mais ou menos reproduzir ele aqui, né? Então, aqui você tem 55 graus, aqui você tem 83, e aqui seria o ângulo D que ele está lhe pedindo, né? Que informação que a gente tem que saber aí? A gente tem que saber aí, aqui que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus, ok? É isso, é só esse conceito. Se eu sei o conceito que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, né? Daí está resolvido. Leiam com atenção e, diante dessa informação, desse conceito que vocês já sabem, vocês acham lá a resposta da questão 9. A questão 10. A questão 10, ela é também do conhecimento de vocês. É aquilo que eu falei, geometria a gente não teve como revisar com vocês no início do bimestre, porque o tempo não foi suficiente, mas são conceitos que vocês já viram, né? Então ele diz assim, ó, na figura a seguir, o fato da reta R ser paralela à reta AC permite afirmar que é o ângulo alfa linha e gama linha são congruentes respectivamente. Então, ó, veja bem, se eu digo, né, que os ângulos, primeira informação, se eu digo que os ângulos são congruentes, eu já estou afirmando que eles são iguais. Na linguagem matemática, congruente quer dizer igual, né? Se eu digo que o ângulo alfa e gama são congruentes, respectivamente, o ângulo alfa e gama, então, o que acontece? Voltando, né, ao conceito da soma dos ângulos internos de um triângulo 180 graus, a resposta já está assim, mais do que clara aí, gente, tá? Então, se eles são congruentes, eles são iguais. Se são iguais, quase que está aí, está mais do que visível a resposta. Eu volto a dizer para vocês, né, da importância de vocês participarem da live da gente nos dias já determinados aí. A minha com o 7º A e o 7º B é na terça-feira, então gostaria de lembrar para vocês não deixar de assistir, porque se vocês ainda permanecem com a dúvida dessas questões, a gente tira a dúvida aí. Lógico que aqui a gente não está resolvendo, porque não é o caso, a gente está tirando a dúvida de vocês. Então eu estou lembrando esses conceitos que são extremamente importantes, que vocês já sabem, estão apenas, né, alguns esqueceram, né? A gente está relembrando, está retomando, para que vocês façam a questão com tranquilidade, de posse desse conceito, lembrando desse conceito, vocês não tem nem como errar essa questão, ok? Eu vou dar uma puladinha, então essa foi a questão 9 e a questão 10. A questão 9, né, é, sim, quase que bem parecida, ou muito parecida, né, com a questão 10. Aí eu vou para a questão 13, depois eu volto na 11 e 12, que são também assim, bem parecidas, né? Trata-se do mesmo conteúdo.
Então, voltando aqui para a questão 13, vamos dar uma olhadinha aqui no quadrilátero, né? E o que é quadrilátero? Relembrando também, o quadrilátero é um polígono de 4 lados, né? Então, esse quadrilátero aqui, ele é um trapézio, né? Que tem base maior, base menor, né? Vocês já também viram isso. E o trapézio, ele tem, o trapézio pode ser também um trapézio retângulo. Esse é um trapézio retângulo, por quê? Porque tem dois ângulos retos. Na verdade, né? Não é que é se ele tem dois ângulos retos e 360 graus, é a soma dos lados do quadrilátero, né? No caso aqui do meu trapézio, então, o que eu tenho que lembrar, e que conceito que eu tenho que lembrar aí, além desse, a soma dos lados de um quadrilátero igual a 360 graus, além desse, o que eu tenho que lembrar? O conceito de o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, que é um ângulo obtuso, ok? O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus, que é esses dois ângulos aqui. O que é um ângulo agudo? Agudo é um ângulo que mede, que é menor do que 90 graus. Sua medida é sempre menor do que 90 graus. E o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180, ok? Então, diante disso, também você tem completa condição de fazer essa questão aqui que diz assim, em relação aos ângulos assinalados no quadrilátero, é correto afirmar que, aí tem lá, né, no vértice A lá, você vai encontrar o ângulo A, no vértice B você vai encontrar o ângulo B, e no vértice C, o ângulo C. Então ele diz assim, né, você vai identificar o ângulo A, que ângulo é? Reto, agudo ou obtuso? O ângulo B, né? O ângulo B, que ângulo que é? É reto, é agudo ou é obtuso? E o C? Né? Então, você tem condições, diante desse conhecimento, de resolver essa questão aí, que é, assim, extremamente teórica, não tem, completamente teórica, né? Não tem o que você está fazendo nem conta aí, é observação e lembrar dos conceitos, porque quanto mede um ângulo reto, quanto mede um ângulo agudo, quanto mede um ângulo obtuso, né? Não é bem assim quanto mede. Quanto mede é mais o reto, porque o ângulo agudo e o ângulo obtuso, ele tem um espaço entre 0 a 90, né, ou 1 a 90, e o obtuso entre 90 e 180. Um ângulo de 90 e um pouquinho mais já não é mais, né, o menos 89, por exemplo, o ângulo de 89 graus, por exemplo, já não é mais obtuso, já é agudo. Então, precisa se ater a essas informações só. Então, diante disso aqui, dessa informação, você tem condições completas de resolver a questão 13, que por sinal, né, pessoal, essa avaliação está bem tranquila, bem fácil. Eu gostaria que vocês fizessem com bastante tranquilidade, né, porque vocês têm condições de acertar todas as questões. Agora vamos para a questão 11 e a questão 12, subindo agora, né? A questão 11 e a questão 12 é a unidade de medidas, né? É relativa a grandezas e medidas, né? O que é grandeza? Tudo aquilo que eu posso medir, contar, pesar. Então, as unidades de medidas, a gente tem outras além dessas, mas as mais usadas e o que a gente está estudando agora, ou estudou também o ano passado e continua no conteúdo desse ano, o comprimento, a massa, a superfície, o volume, a capacidade, o tempo, a temperatura, né? Então aqui eu coloquei assim, o comprimento. Qual é a unidade padrão do comprimento? É o metro. A unidade padrão é o metro. Qual é a unidade padrão da massa? Massa, né, quer dizer peso, né? Então, é o grama. Qual a unidade padrão da superfície? Metro quadrado. Qual a unidade padrão do volume? Metro cúbico. Qual a unidade da capacidade? Litro. Qual a unidade padrão
do tempo. Segundo, da temperatura. Da temperatura, aqui no Brasil a gente usa o grau Celsius, tá? Então, mediante essa informação, essa lembrança, que vocês, assim, é só uma questão de lembrar, porque vocês já estudaram, não tem nada que esteja aqui nessa prova que seja desconhecido de vocês. Todos os conteúdos aqui dessa prova, vocês têm conhecimento, né? E a gente está só assim repassando, relembrando, para que vocês façam com mais tranquilidade. A questão 11, né? Procure ler com bastante cuidado, grife a palavra-chave da questão. A questão 12 também é a mesma coisa. A questão 12 tem uma casquinha de banana. Cuidado com essa questão 12. Tem uma palavra-chave que você vai identificar qual é a resposta certa aí. Cuidado, tem só uma casquinha de banana. Mas é você apenas observar diante do que você tem aqui, da informação que você tem aqui, né? Lembrando de tudo isso aqui, que você vai fazer isso com muita tranquilidade. E, diante de alguma dúvida, volto a dizer, terça-feira eu estou lá na live à disposição de vocês, além de vocês terem o meu contato no celular, ok? Beleza? Então, na próxima a gente já grava as duas questões que estão faltando, ok? Vou fazer os cortes que precisa.